Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece seu canal Bet Tips e se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te peço humildemente que você se inscreva no nosso canal para você ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo do nosso canal. Também deixa seu like no vídeo, se vai fortalecer ainda mais aí o nosso trabalho, beleza? Como sempre também, traga aquele lembrete, graças a Deus, batemos o bilhete do canal, os palpites cravamos quase todos, beleza galera? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos jogos? Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 15 de setembro de 2023, sexta-feira. Temos aqui 8 palpites para analisarmos. Dando início aqui nos nossos jogos, vamos lá para a Ucrânia. Meio-dia e meia temos aqui a sétima rodada da Liga e temos a equipe do Metalist 1925 e a equipe do Zorya. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Metalist, os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou apenas 1 e perdeu um jogo também. Já a equipe do Zorya, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2, perdeu apenas 1 também. Os últimos 3 confrontos das equipes, em apenas um jogo, ambas marcam. A equipe do Metalist jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Já a equipe do Zorya jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1, empatou um jogo também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Metalist está na 9ª colocação com 7 pontos, em 5 jogos fez 4 gols, sofreu 4 também. Já a equipe do Zorya está na 12ª colocação, beirando aqui o grupo de abaixamento com 5 pontos. Em 5 jogos fez 5 gols e sofreu 7. Palpite para essa partida, mais de 1,5 gol, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Bundesliga 2 da Alemanha. 1h30 da tarde, temos aqui a 6ª rodada da Liga, temos a equipe do Paderborn e a equipe do RB Wiesbaden. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Paderborn, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou um jogo. Já a equipe do RB Wiesbaden, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, ambas marcam. A equipe do Paderborn jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do RB Wiesbaden, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Vamos olhar aqui as classificações. O Paderborn está na 16ª colocação, aqui no grupo de abaixamento, com 4 pontos. Em 5 jogos fez 5 gols e sofreu 11. Já a equipe do RB Wiesbaden está na 8ª colocação, com 8 pontos. Em 5 jogos fez 5 gols e sofreu 4. Palpite para essa partida, mais de 1,5 gol, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Superliga da Dinamarca. 2 horas da tarde temos aqui a 8ª rodada da Liga, temos a equipe do Viborg e a equipe do Midtjylland. Vamos analisar aqui os jogos. O Viborg, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou apenas 1. Já a equipe do Midtjylland, os últimos 5 jogos, empatou 3, venceu apenas 1 e perdeu um jogo também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, ambas marcam. A equipe do Viborg jogando em casa os últimos 5 jogos, empatou 3, venceu apenas 1 e perdeu um jogo também. Já a equipe do Midtjylland jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Viborg está aqui no grupo de abaixamento, na 9ª colocação com 8 pontos, em 7 jogos fez 7 gols e sofreu 11. Já a equipe do Midtjylland está na 6ª colocação, beirando aqui o grupo de abaixamento também, com 10 pontos. Em 7 jogos fez 7 gols e sofreu 10. Palpite para essa partida, mais de 1,5 gol, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Liga Portugal. 3h15 da tarde, temos aqui a 5ª rodada da Liga, temos a equipe da Estrela da Amadora e a equipe do Porto. Vamos analisar aqui os jogos. A Estrela da Amadora, os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1, empatou um jogo também. Já a equipe do Porto, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, ambas marcam. A equipe da Estrela da Amadora jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Já a equipe do Porto, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A Estrela da Amadora está na 13ª colocação com 4 pontos. Em 4 jogos fez 3 gols e sofreu 5. Já a equipe do Porto está na 2ª colocação com 10 pontos. Em 4 jogos fez 7 gols e sofreu 4. Palpite para essa partida, vitória da equipe do Porto, o mais de 1,5 na partida. Vamos aqui agora para a Bundesliga da Alemanha. 3h30 da tarde, temos aqui a 4ª rodada da Liga, temos a equipe do Bayern de Munique e o Bayer Leverkusen. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Bayern de Munique, os últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1. Já o Bayer Leverkusen, os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, ambas marcam. A equipe do Bayern de Munique jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 3 jogos.
Já o Bayer Leverkusen, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Bayern de Munique está na segunda colocação com 9 pontos. Em 3 jogos fez 9 gols e sofreu 2. Já o Bayer Leverkusen está na primeira colocação com 9 pontos também. Em 3 jogos fez 11 gols e sofreu 3. Palpite para essa partida, mais de um gol e meio. Ambas a equipe marcam. Vamos aqui agora para a Championship, lá na Inglaterra. 4 horas da tarde, temos a sexta rodada da Liga. Temos a equipe do Southampton e a equipe do Leicester. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Southampton, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou apenas 1. Já a equipe do Leicester, os últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1 jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, ambas marcam. A equipe do Southampton, jogando em casa os últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas 1. Já a equipe do Leicester, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Southampton está na sétima colocação com 10 pontos. Em 5 jogos fez 10 gols e sofreu 12. Já a equipe do Leicester está na terceira colocação com 12 pontos. Em 5 jogos fez 7 gols e sofreu 4. Palpite para essa partida, mais de 1,5. Ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Copa, lá na Irlanda. 4 horas da tarde, temos aqui a quarta de final. Temos a equipe do Finn Harps e a equipe do St. Patrick's. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Finn Harps, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas 1, empatou 1 também. Já a equipe do St. Patrick's, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2, perdeu apenas 1 jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, ambas marcam. A equipe do Finn Harps, jogando em casa os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1 jogo, empatou 1 também. Já a equipe do St. Patrick's, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 1, venceu 3 e perdeu apenas 1 jogo. Palpite para essa partida, vitória da equipe do St. Patrick's, ou mais de 0,5 gol no primeiro tempo. Para encerrar nossos jogos, indo lá para o Peru, 5h20 da tarde, temos a equipe do Melgar e o Aliança Atlético. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Melgar, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2, perdeu apenas 1. Já a equipe do Aliança Atlético, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, ambas marcam. A equipe do Melgar, jogando em casa os últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2, venceu apenas 1 jogo. Já o Aliança Atlético, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Melgar está na quarta colocação com 22 pontos. Em 12 jogos fez 19 gols e sofreu 10. Já a equipe do Aliança Atlético está na 17ª colocação com 9 pontos. Em 11 jogos fez 9 gols e sofreu 14. Palpite para essa partida, vitória da equipe do Melgar, o mais de 1,5 na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Copa na Irlanda temos a equipe do Finn Harps e a equipe do St. Patrick's. Botei mais de 1,5 na partida. Indo lá para o Peru, temos a equipe do Melgar e o Aliança Atlético. Botei mais de 1,5 na partida também. Indo lá para a Liga Portugal, temos a equipe da Estrela da Amadora e a equipe do Porto. Botei mais de 1,5 na partida também. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 1,81. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve para ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo do nosso canal. Também deixa aquele like no vídeo aí, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!